Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Neste episódio, a gente finaliza a nossa discussão sobre teoria geral da administração, acrescentando mais uma abordagem, a abordagem contingencial da administração. Costuma aparecer demais nos editais, da abordagem clássica à contingencial. E dentro dessa abordagem, a gente vai estudar uma teoria, a teoria da contingência, que dá nome à abordagem. A teoria da contingência é a teoria que é relativa. Tudo depende de tudo. Alfred Chandler é um dos grandes nomes da teoria contingencial. Contingência é acaso, contingência é situação, contingência é acontecimento. O que é esse acontecimento? Para a organização, as coisas podem acontecer. A organização pode ser influenciada pelas condições que cercam a organização. É uma teoria que enxerga a organização enquanto um sistema aberto. Nós falamos em outro episódio sobre a teoria geral de sistemas, ou teoria de sistemas. Ela enxerga as organizações como sistemas abertos e deu muitas características das organizações enquanto sistemas abertos. Elas valem também para a teoria da contingência. A teoria da contingência, nessa história de que tudo depende de tudo, você tem que ter em mente o seguinte: são duas características principais que vão influenciar a organização: o ambiente e a tecnologia. No ambiente, você pode encontrar condições políticas, econômicas, sociais que vão influenciar a organização. Essas condições estão fora do alcance ou do raio de ação da organização. O que isso quer dizer? Que a organização não consegue afetar a política, a economia, a parte social, não da mesma maneira que ela é afetada por essas condições. Então, a organização não tem controle dessas variáveis que estão lá fora. Mas ela tem controle das variáveis que estão dentro da própria organização, das pessoas que estão na organização, da estrutura da organização, dos objetivos, da definição dos objetivos, dos caminhos. Todas essas são variáveis que a organização tem sim o controle sobre. É importante que a gente entenda. O homem característico da teoria contingencial é o homem complexo. Esse homem complexo, ele de fato é um homem complexo. Ele tem diferentes vontades, ele tem diferentes anseios, ele pensa, ele toma decisões, e eu não estou falando do homem administrativo que toma decisões que são consideradas aquelas decisões satisfatórias. Eu estou falando de um homem que, de fato, tem diversos estímulos diferentes. Esse é o homem complexo para a teoria contingencial. Tudo depende de tudo. Essa é uma coisa que você tem que lembrar no momento que estiver estudando a teoria contingencial, porque de fato é isso que acontece. Quando as condições de fora mudam, a organização ela é afetada e ela precisa se adaptar. Na visão da teoria contingencial, a adaptabilidade é extremamente importante. A fácil adaptabilidade às mudanças ambientais. Quando você pensa na teoria contingencial, você pensa num ambiente que muda constantemente e a necessidade de a organização acompanhar essas mudanças ambientais, ela existe a partir do momento que você adota essa teoria como o guia da sua organização. Entenda que existem diferenças entre organizações. Organizações podem ser, de acordo com Burns e Stalker, organizações mecânicas e organizações orgânicas. As organizações mecânicas são aquelas que têm uma estrutura mais burocratizada, com uma divisão do trabalho muito mais minuciosa, detalhada. Você tem decisões centralizadas nas organizações mecânicas. Você tem uma hierarquia mais rígida. A ênfase é dos princípios clássicos, da teoria clássica, aqueles 14 princípios de Fayol. O ambiente no qual a organização mecânica se adapta melhor é o ambiente estável, porque ele não tem tanta mudança. Por isso a organização mecânica se adapta melhor. Ela não precisa se adaptar tanto. Não há mudanças. Agora, as organizações orgânicas, elas são organizações menos rígidas, muito mais flexíveis. São organizações que não têm um formato pré-definido. Não quando elas estão no extremo dessa organicidade. São organizações
que mudam, mutáveis, adaptáveis às mudanças, rapidamente adaptáveis às mudanças. São organizações que, em geral, têm uma maior amplitude administrativa, uma maior amplitude de controle, de comando. São organizações mais achatadas. As decisões costumam ser descentralizadas nessas organizações. E, além de tudo, existe uma confiança maior nas pessoas que exercem as atividades nessas organizações que são mais orgânicas. De fato, elas funcionam como um organismo mais vivo, elas se adaptam melhor. Para a teoria da contingência, esse tipo de organização é melhor. Mas eu estou falando com um background de conceito. Eu estou falando da teoria da contingência e nesse cenário tão somente. Eu não posso afirmar que uma organização é melhor do que a outra sem saber esse contexto. Eu estou dando o contexto para vocês, que é a discussão na teoria da contingência, na visão dos autores que tratam da teoria da contingência. Organizações que se adaptam são melhores. Por quê? Tudo depende de tudo. Agora, em um cenário de pouca mudança, em um cenário que não tem tanta inovação ou necessidade de inovação, em um cenário que a política não mexe tanto, que a economia não mexe tanto, organizações mecânicas vão muito bem, obrigado. Tá legal? É importante que você tenha essa diferenciação entre mecanicismo e organicismo nas organizações. Por último, as críticas que acabaram surgindo da teoria da contingência é o seguinte: é muito relativismo. Você precisa levar em consideração mais elementos para falar que as coisas precisam de fato mudar. Como assim tudo depende de tudo? Isso torna a organização frágil porque você não tem uma identidade. Crítica que é surgida a partir da teoria da contingência. É lógico, nenhuma teoria é perfeita. Você tem críticas para todas elas. Logicamente, umas mais, outras menos, mas existem críticas. E a partir dessas críticas, dessas lacunas, é que surgem novas teorias. Tá legal? Bom, as ideias que nós temos estão por aí. Momento ADM em 1 minuto. Para finalizar a teoria geral da administração com a teoria da contingência na abordagem contingencial. Falamos do expoente da teoria da contingência, Alfred Chandler. Era o cara da estratégia. Era o cara da análise ambiental para decidir os caminhos. Esse era o cara. É uma teoria em que tudo depende de tudo. Você tem muitos sis. Se isso acontecer, eu posso fazer determinada coisa. Logicamente, existem críticas que vêm desse relativismo exagerado. Essa é uma das mais pesadas delas. Você relativiza demais e acaba não criando uma identidade, uma força para a organização, uma coesão para ela. Ela muda demais. Mas é isso. Organizações mais orgânicas são aquelas que, na teoria da contingência, na visão da teoria da contingência, são as melhores, porque são aquelas que se adaptam ao ambiente externo. São 2 elementos que influenciam as organizações e os examinadores gostam muito de cobrar esses 2 elementos: ambiente e tecnologia. Quando ele fala dos 2 juntos somados, pode ter certeza que ele está falando da teoria da contingência. Tá legal? Espero que você tenha gostado dessa série de episódios sobre teoria geral da administração. E a gente continua. Eu espero que vocês estejam gostando do ADM em 1 minuto. Eu, particularmente, estou gostando bastante de fazer isso. A gente se encontra. Tchau, tchau.